Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para termos o nosso momento devocional, o nosso culto de adoração ao Senhor, e nós vamos ter uma palavra essa noite com relação a arrependimento e confissão. Então, nós estamos hoje aqui, nesse momento, iniciando o nosso culto de adoração, essa palavra dirigida aos irmãos da Igreja Batista do Chiqui, aos irmãos da Igreja Batista Bela Parnamirim, aos irmãos da Igreja Batista Palavra Viva em Nova Cruz, aos irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém, com o pastor Beto, aos irmãos da Igreja Batista de Ceará Minas, segunda Igreja Batista de com o pastor Silvio Cortez. Então nós somos gratos pelos nossos amigos, queremos dar uma palavra de conforto a todos que passam por perdas por causa dessa pandemia. Que Deus possa estar abençoando e confortando o coração daqueles que perderam seus entes. Que Deus possa estar protegendo e cuidando das pessoas que hoje, que por hora sofrem dessa epidemia. Então, vamos dar início ao nosso culto nesse momento. E eu gostaria de lembrar a você, de pedir oração pelo Brasil, pelo mundo, pelas nossas cidades, pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos. Bem, hoje o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 4 e versículo 5. E o texto de Marcos 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O Evangelho de Marcos, ele não está na ordem cronológica, né? Mas ele seria o primeiro evangelho escrito, dentro dos evangelhos, nós temos os 4 evangelhos. Então o primeiro evangelho seria realmente o Evangelho de Marcos, pela cronologia da escrita. Marcos é um evangelho completo, no que diz respeito a ter quase todos os relatos da vida de Jesus. Agora, sua narrativa, a narrativa de Marcos é muito veloz. Marcos faz as narrativas muito rápidas, né? As coisas acontecem muito rapidamente. Parece cenas cinematográficas, entendeu? Jesus, em determinado momento, ele está num lugar e em seguida Jesus já passa para outro lugar. E isso numa distâncias, né? Tempo e espaço parece não ser problema para Marcos. É muito condensado as coisas de Marcos, né? Provavelmente esse evangelho serviu de esboço para os demais evangelistas, principalmente tratando dos evangelhos sinóticos, que é, no caso, Mateus, Marcos e Lucas, e Marcos deve ter servido, auxiliado a pesquisa de Lucas e também a de Mateus. Nesse texto, ora aqui em questão, nós temos focado nele a presença do precursor de Jesus, João Batista, né? Como aquele que iniciou a revelação do Messias ao mundo. Então essa era a função de João naquele momento, né? E João enfatiza claramente, a mensagem dele é focada no batismo de arrependimento e mostrando também que esse texto ele vai mostrar também que João iniciou seu ministério na região da Judéia, precisamente em Jerusalém e especificamente no Rio Jordão. É onde ele começa sua mensagem do batismo de arrependimento. Muito bem. João Batista. João foi, na primeira mensagem, aquele que preparava o caminho do Senhor, né? O precursor do ministério de Cristo, né? Ele foi escolhido para essa missão. A missão dele era anunciar que o Salvador estava chegando, estava presente. Ele era filho de Zacarias e Isabel, né?
o anjo tinha dito a Zacarias que essa era a missão de João. Ele recebeu essa incumbência divina de preparar o caminho do Senhor, ou seja, levar o povo a uma reflexão, levar o povo a um arrependimento. A gente tem lá, por exemplo, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobediência à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Essa era a missão que foi entregue para Zacarias, para a qual ele preparou o filho para isso. Então a mensagem de João ela é já predeterminada por Deus. A mensagem dele, como eu disse, é fundamentada realmente no batismo de arrependimento. Então, o que é arrepender-se? Arrepender-se, se a gente for usar o Aurélio, a gente tem que arrependimento, no Aurélio, é sentir mágoa ou pesar por falta de erros cometidos. É mudar de atitude, de procedimento, de parecer, voltar atrás em relação ao compromisso assumido. Então, e também, João fala na mensagem, quando ele fala arrependimento, geralmente arrependimento vem seguido de confissão. A confissão é um pouco diferente, é declarar, revelar, reconhecer a verdade, é uma realidade de ação, assumir o erro, a culpa, reconhecer a verdade, declarar o pecado, isso é o termo usado para confissão. Então a base é confissão e arrependimento, era a mensagem fundamentada de João Batista, ou seja, a base da mensagem dele era essa. Do original, a palavra arrependimento ela é metamorfosear, que significa mudar ou trocar de, transformar, modificar, alterar, mudar o gênio, o caráter, o comportamento. Então, isso seria basicamente o que a gente entende como a base da mensagem de João. Então, João não é a primeira pessoa na Bíblia a falar desse assunto de arrependimento e de confissão. O Evangelho, João é o precursor desse assunto no Evangelho, depois seguido por Jesus e os apóstolos. Mas a fundamentação da mensagem de João em relação ao arrependimento e confissão, ela é fundamentada no Antigo Testamento. Desde os primórdios, os primeiros escritos da Bíblia, já aparece a ideia de arrependimento e confissão. Muitos livros do Velho Testamento apresentam esse mesmo tema. Então é uma temática bastante usada. Por exemplo, Moisés, logo no início da Escritura Sagrada, ou seja, na formulação do Pentateuco, Moisés convida o povo a cortar aquilo que excedia das suas ações. Isso significa dizer assim, voltar, cortar no que Moisés estava querendo cortar, o preposto do vosso coração, é porque o que estava excedendo ao coração. Então as pessoas tinham que voltar à prática da palavra de Deus. Então, não praticar coisas que desobedeciam ao Senhor. Então Moisés já no início já estava tratando desse assunto. Mais em diante você vê Samuel na repreensão de Saul, pregando a obediência, e não o cumprimento de ritos, mas a obediência. Isso mostra que o povo estava desobediente. E Saul, nesse caso, era um desobediente e desobedeceu. E Samuel dá ênfase de que ele torne-se um obediente. Então isso requer a volta. O escritor de Crônicas registra que Deus apareceu a Salomão em sonho e exigiu que o povo dele se arrependesse e se convertesse. É um texto muito conhecido, que é Crônicas, todo mundo cita, inclusive nos hinos, esse é o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, se arrepender. Então esse texto é muito conhecido. Então Deus exigindo o povo do Antigo Testamento já se arrependendo. E os demais profetas também citam claramente a mensagem de arrependimento. No Novo Testamento, João inicia as boas novas de salvação, ou seja, o Evangelho, com a mensagem de arrependimento.
No versículo 4 diz assim: apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Depois dele, Jesus segue nessa mesma linha, também pregando arrependimento. Versículo 14, você tem lá, do primeiro capítulo de Marcos, no versículo 14, você tem lá: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e é chamado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, arrependei-vos, Jesus também fez isso, né? Da mesma forma, você vai ver também os apóstolos iniciando a mensagem de arrependimento. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, começa a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, né? Então é a mensagem forte e a primeira mensagem do Novo Testamento. A mensagem que convoca o povo ao arrependimento, né? João explica aos fariseus, sacerdotes, soldados e reis, o que significava metamorfosear. O que para João era arrepender-se? Quando ele diz aos fariseus, ele diz assim, meio áspero, ele diz assim: vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, é mostrar atitude diferente da que você estava praticando. Então, mostrar fruto. Pratique ações diferentes daquela. Ou seja, volte a fazer o contrário do que você estava fazendo. Isso é uma lição forte do que é arrependimento. As pessoas às vezes pensam que arrepender é uma coisa simples. Não é. Não é tão simples, não é tão fácil também praticar o arrependimento. O que as Escrituras falam desse tema, do modo geral? Arrependimento é um dever. As pessoas têm que se arrepender porque é um dever. É uma ordem, é lei, é uma determinação. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos dei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Voltai de vossos maus caminhos. Então, a mensagem é uma determinação de Deus. A gente vê, como eu disse também, em Provérbios 1:23, que vários autores citaram isso, diz claramente o seguinte: convertei-vos, pois, pela minha repreensão. Eis que derramei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos, arrependei-vos, voltai-vos. O tempo todo a Escritura exige isso das pessoas, né? Isaías diz: o Senhor, Deus do exército, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça, cingiu o sigilo. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometeste contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa, já diz isso Ezequiel. Então, Isaías, Ezequiel, Salomão, Osés diz: tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Então, é uma exigência clara que arrependimento seria voltar a fazer aquilo que agrada o Senhor. Deixar de fazer as coisas erradas, né? Jeremias vai estar isso também em Lamentações. Todavia, ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Jeremias 2:12. E como eu disse, no Novo Testamento nós temos João, Jesus e os apóstolos. Pedro inicia seu discurso lá em Atos 3 dizendo isso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então essa mensagem de arrependimento ela é muito forte na Escritura Sagrada. É um dever, é uma obrigação, é uma ordenança de Deus. Que as pessoas mudem de atitude. E, portanto, arrepender-se é tão somente voltar-se a Deus. Voltar-se a Deus. Quando Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Voltai para mim. Em Atos 14, a gente tem lá
e dizendo: Senhores, porque vós fazeis essas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, arrepender-se é voltar ao Senhor. É uma ordenança divina, é uma determinação de Deus. Então, Deus não está pedindo a você com carinho: olha, meu filho, não, é um mandamento. Não tem meu termo com Deus, não tem conversa com Deus. Não tem jeitinho, né? Jeitinho nosso brasileiro, não. É uma determinação. Muda de tudo, né? Tem aquela ilustração que o pessoal costuma contar de Alexandre o Grande, que quando ia passando em uma das suas campanhas, ele encontra um soldado deitado lá e dormindo, né? O soldado cochilando, ele pergunta o nome do soldado, ele pega o soldado no flagra, né? Cochilando, foi em flagrante na hora. Aí ele diz assim: soldado, como é seu nome? E o rapaz, meio atônito, diz assim: meu nome é Alexandre. Ele disse: mude de nome. Mude de nome. Ou seja, era mude de nome ou mude de atitude, porque um soldado com o nome de Alexandre não podia estar cochilando na hora do serviço. Então, a ideia da ilustração é dizer o seguinte: mude. Ser cristão é mudar de atitude, né? Claramente isso a gente vê no texto sagrado, que arrependimento perpassa pela ideia de uma mudança, de uma transformação, de ser uma nova criatura, de você arrepender-se, deixar de fazer as coisas que estava fazendo e voltar para fazer as coisas que agradavam ao Senhor. Então, o arrependimento foi ordenado por Deus, como diz a Escritura, mas também foi ordenado por Cristo. Cristo não brincou com relação ao arrependimento, né? Quando ele aparece a João e revela as últimas coisas, faz aquela revelação, aquelas advertências no livro de Revelação, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Isso falando para a igreja de Éfeso, ele diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. E, se não, brevemente virei do candeeiro, se não te arrependeres. O arrependimento é um negócio muito sério. Ou você muda de atitude, ou não diga que é um cristão. Não pode ser cristão e permanecer no erro, né? Arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus não estava brincando quando falou de arrependimento. Arrependimento é uma coisa séria. É uma prova eficaz da sua crença, da crença de uma pessoa que aceitou a seguir a Cristo e aceitou seguir o seu ensinamento. O arrependimento é uma ordenança, tanto de Deus. Jesus continuou com essa mesma ordenança, mas ele também é dado por Deus, as condições para se arrepender. Não é fácil o homem se arrepender, né? Ele diz assim: ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios, o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Então, é dado por Deus. Deus dá a condição das pessoas se arrependerem. Cristo foi exaltado para que as pessoas tivessem condição de se arrepender, para conceder ao seu povo o arrependimento. Em Atos 5:31, diz assim: se Deus com a sua deixa o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. A exaltação de Cristo era para que Israel todo voltasse ao Senhor e todos na terra voltassem ao Senhor. Mas quem opera o arrependimento? O homem tem condição de se arrepender por si mesmo, com força suficiente? Às vezes não tem, né? Na verdade, quem produz o arrependimento dentro do nosso coração é o Espírito Santo. Por isso que diz: não resistir, né, ao Espírito Santo. Não devemos resistir ao Espírito Santo, porque é Ele quem dá as condições para a gente se arrepender.
Zacarias 12 diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpareceram, e o plantarão como quem planteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O Espírito de Deus desce sobre nós, para que consigamos se arrepender. Nós somos conduzidos ao arrependimento. Deus aguarda com paciência, às vezes, a gente se arrepender. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, Pedro diz o seguinte: os quais, na antiguidade, falando do povo antigo, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Deus pacientemente aguardava aquele povo. O povo estava chacoteando Noé o tempo todo. E Deus aguardando pacientemente. Era uma espera para que aquele povo se arrependesse. Para aquele povo que estava lá chacoteando Noé se arrependesse. Deus foi paciente com eles. Em Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou porventura desprezais a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. É Deus e a sua paciência, a sua misericórdia que nos conduz ao arrependimento. Deus é paciente conosco. Né? Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 47, diz: se na terra por onde fores levados cativos, reconhecerem os seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro se te confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Havia claramente a ideia que o povo teria que se arrepender e Deus aguardava esse arrependimento. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Arrepende-te. Deus aguarda, espera, providencia o Espírito Santo as circunstâncias para que o homem tenha a iniciativa de se arrepender. Quando temos convicção de que pecado, quando é que nós temos convicção de que o pecado, cometemos pecado e que é necessário se arrepender? Quando é que a gente tem essa convicção? Quando Pedro quando Pedro falou ao povo no discurso, ele apresentou ao povo um quadro de maldade que as pessoas estavam vendo, de cegueira total, de religiosidade plena. E Pedro disse claramente que o povo se arrependesse. Às vezes é necessário uma pessoa falar fortemente, clamar fortemente, e a gente só sabe quando a gente sente na pele. Às vezes o homem precisa sentir a maldade dos seus atos para compreender que Deus está levando uma mensagem para eles de arrependimento. Provérbios, o clássico sobre isso, Provérbios 28, 13. Todo mundo conhece esse versículo, ele é maravilhoso, né? Com relação à confissão e arrependimento. É o texto áureo para isso. Quando ele diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. A gente costuma dizer: quem confessa as tuas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Confessar, abandonar, e Deus está junto de você. Em Reis, nós temos um texto em Reis que diz o seguinte: quando Israel, o teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, e ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e conduz a terra que deste a seus pais. Então o clamor era que as pessoas
se arrependesse e Deus ouviria o arrependimento. Deus está esperando as pessoas se arrependerem. Deus aguarda isso. É a hora mais sublime do céu. Essa hora que a Bíblia diz que é a festa no céu quando alguém diz isso. Quando alguém diz, Senhor, me perdoa, eu errei. Então o arrependimento é o momento, é o fato que causa alegria no céu. É quando um coração se quebranta diante do seu erro, se quebranta, se arrepende. Há uma alegria, uma festa no céu. O arrependimento é necessário para que haja remissão dos pecados. Em Atos 2:38, Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário as pessoas reconhecer o seu erro, saber que está errado, e o Espírito Santo emerge dentro dessas pessoas, mergulham dentro delas. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim seja apagado os vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, disse Pedro a Simão, quando estava mal intencionado. Arrepende-te. O arrependimento é necessário para a salvação, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deus pacientemente aguarda que o homem mude de atitude. É muito importante isso. Às vezes o mundo passa e as pessoas passam por dificuldade, toda calamidade, peste e tudo mais. É a hora das pessoas fazerem reflexão e se arrependerem dos seus erros. E o texto diz, olha, aquela mensagem dita a Simão, apesar de que naquele momento ele queria se aproveitar do evangelho, mas ele estava errado. E Simão Pedro repreendeu a Simão mágico dizendo isso. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. O arrependimento produz a vida eterna, a salvação. Como foi citado aqui, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. A mensagem de Deus de arrependimento, que as pessoas façam a análise, né? Às vezes, muitas conquistas, muitas batalhas para ser vencidas estão travadas por causa de pecado. É necessário as pessoas fazerem uma introspecção, analisarem, fazer uma autoanálise para saber o que é que fez de errado. Quem sabe aí, Deus vai abrir portas. E a mensagem é muito dura com relação ao arrependimento, mas é uma mensagem necessária. Deus abençoe todos vocês de noite. E aproveito para pedir, orem por nós, orem por todo o Brasil, orem pelo mundo todo. Ora, esse mundo agora é um mundo unido. Todo mundo está unido. Então vamos orar por todas as pessoas do mundo. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Fica com Deus.